Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e na aula de hoje de ensino bíblico nós vamos falar sobre normalidade, iniciando a pesquisa. Vamos aprofundar ainda mais sobre esse importante tema. Vamos juntos nesse conhecimento? Nessa aula eu separei aqui duas palavras que foram pesquisadas, que vão ajudar a gente a entender melhor sobre esse assunto. Eu escolhi a palavra padrão e a palavra certo. Primeiramente, vamos definir o que é padrão. Qualquer coisa cortada ou modelada, numa forma que será empregada para fazer outra depois, segundo o dicionário de Webster. Então, nesse caso, um padrão é um modelo, é um molde, que é utilizado como exemplo, como modelo para os demais. Então, o padrão ele vai servir de modelo, de continuidade de outros que serão feitos a partir desse padrão. E a palavra certo é definido como adequado, oportuno, próprio, atrativo, aquele que é correto, aquele que está de acordo, que se encaixa bem. Okay? Então seria esse o nosso entendimento de um padrão como modelo e o certo como algo que é correto, adequado, que se encaixa. Então, essas duas palavras, de certa forma, elas se dialogam. Um padrão, ele tem que ser certo. O certo, ele segue, no caso, um padrão. Bom, diante disso, nós precisamos compreender que existe um padrão, um modelo já estabelecido e que ele deve ser repetido. Essa ideia que é muito comum hoje pelo movimento progressista, que as coisas precisam mudar, que as coisas precisam ser aperfeiçoadas, transformadas. Nesse caso, eles querem aperfeiçoar, transformar, destruindo um padrão, criando um novo padrão. Então é algo totalmente equivocado. Um padrão que já foi estabelecido que é certo, ele deve ser repetido, ele deve ser aprimorado. Então, ao longo da história da humanidade, a gente vai entender que existem padrões que são permanentes na sociedade, que são padrões de algo que é correto, que deve ser repetido. Claro que existem mudanças de geração para geração, a gente entende. Em alguns aspectos existem sim as mudanças, mas na essência o padrão não pode mudar. A vida não mudou. O Criador continua sendo o Criador e a criatura continua sendo a criatura. Então, existe um padrão já de normalidade. Aquilo que foi determinado no passado como algo certo, ok? Continua sendo certo hoje. E aquilo que foi determinado como errado, continua sendo errado. As coisas não mudaram porque os homens estão vivendo em outras épocas. Não. Se nós pensarmos que um padrão, aquilo que é estabelecido, ele pode ser mudado na sua essência, nós nunca vamos ter um padrão, porque um padrão que hoje pode ser certo, amanhã vai ser errado. Então, que certeza é essa que nós temos de um padrão ser reconhecido? Então, não existe o certo e o errado. Então, essa ideia é uma ideia que tenta destruir as bases que fundamentam uma sociedade. Hoje é muito comum quando as pessoas que têm uma base sólida em Deus, na Bíblia, nas verdades, tanto de princípios morais, de conduta, como também de crenças, são taxados como pessoas que, na realidade, estão presas a mitos, a histórias que não têm uma comprovação. Isso é um equívoco. Parte de um pensamento ceticista, de que nós não podemos acreditar, porque não temos como ter certeza, sempre aquela ideia da dúvida, da crítica, tentando desconstruir algo que é muito lógico e racional, que é a verdade desse padrão estabelecido por Deus. Dentro dessa corrente do ceticismo, nós vamos ver outras vertentes muito comuns na sociedade, e é elas que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês agora. Nós temos o pragmatismo, que seria uma corrente de pensamento que vai dizer que o certo, o padrão, é aquilo que dá certo. Então, aquilo que funciona, aquilo que resolve,
é o que funciona. Então, por exemplo, se para uma pessoa fazer algo vai dar certo, então aquilo é o correto. A pessoa tem que ser pragmática. É um termo muito comum as pessoas utilizarem. Isso é muito equivocado, não é porque deu certo que o modelo é correto e adequado. De repente, foi só uma circunstância, um encaixe, mas nem sempre o que dá certo é o certo. Então, é muito perigoso. Então, essa vertente hoje na sociedade do pragmatismo é muito comum, mas também é contrário à vontade, né, do entendimento correto de um padrão. Temos também a questão do relativismo. Cada um cria o seu modelo, o seu padrão. Então hoje as pessoas gostam de se espelhar de repente numa pessoa famosa, num ídolo, ou numa pessoa que tem atributos que de alguma forma se relaciona com aquilo que você acha interessante. Então você cria o seu próprio padrão, o seu próprio modelo. Então é o relativismo. Cada um tem o seu padrão, é relativo, né? Não é um padrão absoluto. É uma ideia que satisfaz muito a natureza humana, porque se não tem um modelo certo, eu posso escolher um modelo. Então fica muito mais conveniente. Então isso não quer dizer que seja o modelo correto. E também a questão do subjetivismo. Então, algo é muito abstrato, então é algo que vem da imaginação, ele é subjetivo. Uns podem entender de uma forma, outros podem entender de outra, não é algo concreto. Então, todas essas ideias são ideologias que estão permeadas na nossa sociedade, que está fazendo com que as pessoas percam o padrão de normalidade. Então, hoje é bizarro a gente ver alguns comportamentos, algumas formas de vida, algumas atitudes, algumas afirmações que são totalmente contrários ao padrão de normalidade. Pior, são considerados como práticas, costumes, hábitos totalmente normais. Então isso mostra como nós estamos perdendo a referência. Entretanto, isso não é determinante. Nós temos sim uma verdade que é eterna, que é absoluta e que é universal e que vai permanecer sendo universal, absoluta e eterna, mesmo que as sociedades se percam aí nessas suas abstrações. Bom, concluindo a nossa aula, tem aqui as duas perguntas que vão nos ajudar a aproveitar melhor esse conteúdo. Primeira pergunta é: o que eu aprendi? Então eu posso responder aqui que eu aprendi o que é padrão, né, que é um modelo que deve ser repetido, né, replicado. Aprendi o que é o certo, que é aquele que é adequado, que se encaixa bem, que é oportuno, ok? E que os dois se relacionam. Aprendi também que existe um padrão de normalidade já estabelecido e que a sociedade contemporânea e também as sociedades antigas, elas se perderam em ideias equivocadas. E hoje é muito comum ideias como que não existe um padrão, existem vários padrões, o que dá certo pode ser um padrão. Então são ideias equivocadas, mas não anulam a realidade de que existe um padrão único de normalidade. Já sobre a segunda pergunta, o que vou fazer com o que aprendi, é algo muito particular, cada um, né, deve refletir e buscar aí a sua resposta. Entretanto, quero compartilhar a minha. A minha resposta é: vou buscar fugir dessas ideologias, não deixar que essas ideias humanistas de que não existe um padrão de normalidade possam permear o meu coração e que vou fixar firme, né, o meu coração nesse padrão único de normalidade. Buscar sempre encontrar em todas as crenças, pensamentos, ideias, atitudes, um padrão de Deus. Em todas as minhas ações eu preciso entender qual seria o padrão de Deus dentro desse comportamento, dessa conduta. E a partir dali vou direcionar a minha vida dentro do padrão eterno de Deus, estabelecida não somente para a minha vida, mas para a vida de todos. É isso aí. Obrigado por nos acompanhar até aqui e aguardo vocês aí na sequência das nossas aulas. Até mais!